Quando uma cidade cresce rápido demais, o espaço começa a desaparecer, terrenos ficam caros, prédios se multiplicam e milhões de pessoas disputam cada metro quadrado disponível. Em alguns lugares do planeta, essa pressão chegou a um ponto extremo. A habitação simplesmente foi comprimida ao limite. E um dos exemplos mais impressionantes do mundo urbano moderno nesse sentido é a cidade de Hong Kong. Vista de longe, a cidade parece um símbolo de prosperidade. Arranha-céus modernos, luzes neon e um dos centros financeiros mais importantes da Ásia. Mas por trás dessa imagem, existe uma realidade muito diferente para parte da população. O preço dos imóveis em Hong Kong está entre os mais altos do planeta. Para muitas pessoas, alugar um apartamento convencional é simplesmente impossível. Foi nesse cenário que surgiram algumas das formas de moradia mais compactas já registradas em uma grande metrópole. As chamadas casas gaiola. Em certos prédios antigos, quartos foram subdivididos em estruturas metálicas empilhadas que lembram gaiolas. Cada compartimento abriga uma pessoa, com espaço apenas para um colchão e alguns objetos pessoais. Alguns desses espaços são menores que uma vaga de estacionamento. Outro tipo de moradia ficou conhecido como cubículo-caixão, pequenos compartimentos de madeira ou metal, onde a pessoa praticamente entra apenas para dormir. Em alguns casos, não há espaço sequer para ficar totalmente em pé. É uma solução extrema criada por uma cidade onde o território é escasso e o mercado imobiliário se tornou um dos mais caros do planeta. Saindo da Ásia Oriental e viajando para o Sudeste Asiático, encontramos outra realidade urbana igualmente impressionante: Manila, nas Filipinas. A capital filipina cresceu rapidamente ao longo das últimas décadas. Milhões de pessoas migraram para a região em busca de trabalho e oportunidades, mas a infraestrutura urbana não acompanhou esse crescimento no mesmo ritmo. O resultado aparece em comunidades inteiras construídas sobre rios. Casas improvisadas se apoiam em palafitas ou estruturas de madeira erguidas diretamente sobre águas escuras e poluídas. Algumas dessas moradias ficam literalmente suspensas sobre o curso do rio. O problema é que esses rios muitas vezes funcionam também como canais de esgoto e descarte de lixo. Durante o período de chuvas intensas, as águas sobem rapidamente. Comunidades inteiras podem ser inundadas em poucas horas. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam vivendo nesses locais porque simplesmente não existe outra alternativa acessível dentro da cidade. Seguindo para o oeste da Ásia, chegamos à Índia. Ali encontramos Dharavi, em Mumbai. Frequentemente descrita como uma das maiores favelas do planeta, Dharavi é um exemplo impressionante de densidade urbana extrema. Em uma área relativamente pequena, vivem centenas de milhares de pessoas. Ruas estreitas serpenteiam entre casas construídas lado a lado, muitas vezes empilhadas em estruturas improvisadas de vários andares. À primeira vista, o lugar parece um labirinto de concreto, tijolos e chapas metálicas. Mas Dharavi também revela algo curioso. Apesar das condições difíceis, a região abriga uma intensa atividade econômica. Pequenas oficinas, reciclagem de materiais, produção artesanal e comércio local movimentam milhões de dólares todos os anos. É uma comunidade vibrante, construída em um espaço onde cada centímetro foi ocupado. Encerrando este bloco, retornamos para o norte da África. Cairo aparece novamente na lista, mas agora por outro motivo. A capital egípcia é uma das maiores cidades do mundo árabe e continua crescendo rapidamente. Milhões de pessoas vivem espalhadas por bairros que se expandem em todas as direções. Com o aumento da população, muitas áreas foram ocupadas sem planejamento urbano adequado. Construções improvisadas surgem em terrenos vazios, em costas ou regiões periféricas, onde a infraestrutura básica muitas vezes é limitada. Em alguns bairros, edifícios são ampliados andar por andar conforme as famílias crescem. A cidade se espalha constantemente, tentando acomodar uma população que não para de aumentar. Esses 4 exemplos mostram até onde as cidades podem ir quando o espaço se torna escasso. Quando a população cresce, mas o território não acompanha,
a criatividade humana encontra formas inesperadas de adaptação. Algumas impressionantes, outras preocupantes, mas todas revelam o mesmo fenômeno. O planeta está cada vez mais urbano, e algumas cidades já estão vivendo no limite. Se você gosta de descobrir as realidades mais surpreendentes do mundo, desde cidades impossíveis até lugares extremos onde pessoas vivem todos os dias, aproveite agora para se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando os lugares mais fascinantes, estranhos e inesperados do nosso planeta. No PicPay você parcela seu Pix com qualquer cartão em até 12 vezes. Há um mundo escondido sob nossos pés, cidades que um dia brilharam como centros de fé, poder e sabedoria. Hoje são apenas sombras, ruínas adormecidas sob raízes, dunas e penhascos. Mas cada pedra caída ainda guarda um sussurro. Cada escada enterrada ainda leva a um passado que insiste em respirar. Nesta jornada, você vai atravessar desertos silenciosos, escalar fortalezas esculpidas em penhascos, mergulhar em florestas que engoliram civilizações inteiras. Vai caminhar entre templos esquecidos, ouvir o eco de povos que desapareceram e encarar mistérios que nem o tempo conseguiu apagar. Prepare-se. O que você está prestes a ver não é apenas história, é um reencontro com tudo o que fomos e com tudo o que ainda podemos descobrir. Número 1. As guardiãs das montanhas e do deserto. Existem lugares no mundo onde o tempo não passa da mesma forma. Escondidos entre vales, desertos e montanhas, repousam cidades silenciosas que um dia pulsaram com vida, fé, comércio e poder. Essas cidades foram esquecidas por séculos, mas jamais desapareceram por completo. Permaneceram adormecidas sob a vegetação, a areia ou a pedra, aguardando o momento de serem redescobertas e, com elas, parte da própria alma da humanidade. Nas encostas elevadas da Cordilheira dos Andes, envolta por neblinas que sobem do vale e abraçam as montanhas, repousa Machu Picchu. Construída pelo Império Inca por volta do século XV, essa cidade parece ter sido moldada pela própria natureza. Seus terraços se encaixam nas montanhas como degraus de um templo gigante, e suas pedras milimetricamente talhadas resistem até hoje sem argamassa. A cidade foi abandonada antes da chegada dos espanhóis e esquecida por mais de 300 anos até ser redescoberta por exploradores no início do século XX. Sua localização isolada ajudou a preservá-la, e caminhar por suas ruínas ainda transmite a sensação de estar pisando em solo sagrado. Em meio à selva colombiana, oculta por séculos sob a densidade verde da Sierra Nevada, encontra-se Teyuna, mais conhecida como a Cidade Perdida. Estima-se que tenha sido fundada por volta do século VIII por uma civilização anterior à dos Incas, os Taironas. A cidade só foi reencontrada nos anos 70, quando saqueadores a revelaram por acidente. Com centenas de terraços circulares de pedra e escadarias que cortam a mata, Teyuna guarda o espírito de um povo que reverenciava a terra e os astros, e cuja arquitetura integrava perfeitamente o humano e o natural. Seguindo para o deserto da Jordânia, entre falésias avermelhadas e cânions estreitos, ergue-se Petra. Fundada pelos nabateus por volta do século VI a.C., Petra foi uma metrópole comercial, ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. Mas o que mais impressiona é a sua construção esculpida diretamente na rocha. A famosa fachada do tesouro, com suas colunas e detalhes esculpidos, parece ter sido criada por gigantes. Após seu declínio, Petra foi esquecida por mais de 1000 anos, até ser revelada ao mundo ocidental por um explorador suíço em 1812. Desde então, tornou-se um dos maiores ícones da arqueologia mundial. Do calor árido passamos para a umidade tropical do sul da Ásia,
onde se ergue uma fortaleza nas alturas conhecida como Sigiriya. No coração do Sri Lanka, uma rocha colossal de quase 200 metros de altura abriga os restos de uma antiga cidadela real. No século V, o rei Kassapa construiu ali seu palácio, rodeado por jardins simétricos, piscinas e afrescos que ainda hoje resistem ao tempo. A cidade foi abandonada pouco tempo depois e envolvida em lendas e mistérios. Redescoberta por arqueólogos britânicos no século XIX, Sigiriya continua sendo um dos maiores exemplos de arquitetura integrada à paisagem natural. Subindo as montanhas do sul da Geórgia, nas encostas do Cáucaso, encontra-se Várzea. Esculpida diretamente na rocha no século XII, essa cidade-caverna foi construída como refúgio espiritual e militar durante o reinado da rainha Tamar, com dezenas de corredores, capelas e celas escavadas nas paredes do penhasco. Várzea parece uma colmeia de pedra viva. A fusão entre arquitetura e natureza é tão profunda que mesmo hoje, caminhando por seus túneis silenciosos, é possível sentir a presença de uma devoção que moldava montanhas. Antigamente era complicado. Ah! Com Tepon é bem mais seguro. Transforme seu celular em maquininha, passe no crédito ou no débito por aproximação e venda em qualquer lugar. Me deram o desafio de fazer uma loja online em 5 minutos. Será que rola? Olha só como é fácil. A gente vai aqui, ó, em seu catálogo de produtos e serviços. Começar agora! Vamos começar essa loja online aqui da São Bernardo Games. E com a tecnologia da inteligência artificial, olha como é fácil, porque a gente vai tirar uma foto, vamos lá, 2 produtos ao mesmo tempo. Olha só, a inteligência artificial trouxe, inclusive, os jogos que estavam ali embaixo, que a gente já pode colocar nesse catálogo também. A loja, fazendo um teste aqui, ela já está online, já está ali, só que não tem nenhum produto encontrado. E a gente tem que habilitar os produtos. Vou habilitar para o anúncio online, ativar anúncio. E só para a gente fazer um teste, vamos dar um refresh aqui, ó. Opa, já Ele já aparece lá e a loja já está online. Montanhas, e não muito longe do mar Mediterrâneo, nas montanhas da antiga Lícia, repousa Pinara, na atual Turquia. Suas tumbas escavadas em falésias e estruturas em ruínas entre árvores tortas e pedras gastas mostram uma cidade esquecida pela história, mas viva na paisagem. Pinara não possui a fama de Petra, mas seu isolamento e beleza rústica revelam um passado sofisticado, com templos, teatros e caminhos talhados na pedra. É como se as montanhas ainda guardassem os segredos de uma civilização que se dissolveu no tempo. Por fim, no coração do deserto da Arábia, encontra-se Hegra, conhecida também como Al-Ula. Essa cidade era parte do reino Nabateu, o mesmo que ergueu Petra, e servia como posto avançado no caminho das rotas comerciais. Seus túmulos monumentais esculpidos em penhascos arenosos revelam uma civilização que dominava a arte, a engenharia e o simbolismo religioso. Por muito tempo negligenciada pela arqueologia internacional, Hegra começou a ser explorada mais profundamente apenas no século XXI, trazendo à luz uma riqueza histórica que ficou oculta sob o silêncio das dunas por quase 2000 anos. Número 2. Impérios tropicais e ruínas na selva. Se no primeiro bloco caminhamos entre montanhas sagradas e desertos silenciosos, agora adentramos outro tipo de mistério. A selva, densa, úmida, viva. Um lugar onde a natureza engole tudo com o tempo. E mesmo assim, por entre cipós e raízes, surgem pedras talhadas, templos colossais e avenidas cobertas por musgo. São cidades que um dia foram o coração de impérios tropicais, e que hoje respiram discretamente entre os galhos e os sons abafados da floresta. No coração da Guatemala, Tikal ergue-se como um lembrete da grandiosidade maia. Esta antiga cidade foi uma das mais poderosas de toda a Mesoamérica, com suas pirâmides gigantescas despontando entre as copas das árvores.
No auge de sua glória, Tikal abrigava dezenas de milhares de habitantes, astrônomos, sacerdotes e guerreiros. Suas construções seguiam alinhamentos celestes precisos e suas praças vibravam com rituais sagrados. Mas como muitas cidades maias, ela foi abandonada. O motivo exato ainda divide os estudiosos, mas entre guerras, escassez de recursos e mudanças climáticas, o silêncio tomou conta de Tikal. Por séculos, ela ficou escondida sob a floresta tropical, até que arqueólogos começaram a revelá-la pouco a pouco a partir do século XIX. Do outro lado do mundo, cercado por arrozais e florestas no Camboja, um império tão grandioso quanto misterioso deixou seu marco em pedra. Angkor foi a capital do Império Khmer e, por volta do século XII, era possivelmente a maior cidade do planeta. Seu complexo de templos, liderado por Angkor Wat, é uma das maiores construções religiosas da história. As paredes estão cobertas por baixos relevos que contam guerras, mitos e conquistas. Mas o que mais intriga é como essa metrópole foi abandonada. A natureza tomou de volta o que era seu. Árvores cresceram sobre os telhados, raízes abriram fendas nas pedras, e por muito tempo, Angkor foi engolida pelo verde. Hoje, redescoberta, ela é tanto uma maravilha arqueológica quanto um lembrete da força implacável da selva. Voltando para a Guatemala, ainda mais antiga que Tikal, encontramos El Mirador. Essa cidade é considerada uma das maiores da civilização maia em termos de volume de construção. Suas pirâmides são colossais, como a de Ladanta, que rivaliza em tamanho com as grandes pirâmides do Egito. El Mirador floresceu entre o século VI a.C. e II d.C., muito antes de Tikal alcançar seu esplendor. O mais impressionante é que sua existência só foi confirmada na segunda metade do século XX, e até hoje grande parte da cidade ainda está sob a floresta. O acesso só é possível por longas trilhas ou voos curtos sobre a selva, o que mantém El Mirador quase intocada e misteriosa. Seguindo para o México, Uxmal revela outro rosto da arquitetura maia. Diferente de Tikal ou El Mirador, Uxmal foi construída com um estilo mais refinado, onde cada pedra parece conversar com a outra em harmonia. A Pirâmide do Mago, por exemplo, possui uma base oval em comum e uma escadaria íngreme que leva a um templo no topo. Uxmal floresceu entre os séculos IX e X, quando a região já passava por mudanças profundas. Abandonada antes da chegada dos espanhóis, foi descoberta por exploradores europeus no século XIX e até hoje guarda enigmas sobre o modo de vida, a astronomia e a arte daquele povo. Daquele povo. Do outro lado do oceano, no sudeste asiático, Ayutthaya emerge como símbolo da realeza tailandesa. Fundada no século XIV, foi por centenas de anos a capital do Reino do Sião. Situada entre rios e canais, sua localização estratégica transformou-a em um dos maiores centros comerciais da Ásia. Em seu auge, recebia navios da China, da Índia, do Japão e até da Europa. Mas em 1767 foi devastada por invasores birmaneses, que queimaram palácios e templos. O que restou foram torres de pedra calcinadas, estátuas de Buda sem cabeça e uma atmosfera de reverência silenciosa. Hoje, Ayutthaya é patrimônio mundial da humanidade, um lembrete melancólico de um império que brilhou intensamente até ser consumido pelas chamas da guerra. Número 3. A memória enterrada dos desertos e vastas planícies. Deixando para trás a umidade sufocante das selvas tropicais, entramos agora em outra paisagem. Aqui, o silêncio é mais seco, o vento sopra entre ruínas expostas.
e a areia cobre lentamente o que a civilização construiu. São cidades que brotaram em planícies abertas, desertos vastos ou terrenos áridos, onde o calor do sol parece eterno. E mesmo assim, no meio desse vazio, a história pulsa sob cada pedra, sob cada arco quebrado ou escultura esquecida. No norte da África, entre as dunas douradas da Argélia, dorme Tingad. Fundada pelos romanos há quase 2 milênios, ela foi projetada como uma cidade modelo, com ruas retas, fórum, banhos públicos e um teatro que ainda ecoa os aplausos do passado. Abandonada após invasões e o avanço do deserto, foi lentamente engolida pela areia e só no século XIX voltou à luz com as escavações arqueológicas. Caminhar por Tingad, hoje, é como folhear um livro de arquitetura romana ao ar livre. Tudo ali impressiona pela ordem e pela simetria, como se o tempo tivesse pausado, esperando alguém para virar a próxima página. Mais a leste, no coração do Irã, encontra-se Persépolis. Essa cidade monumental foi a joia do Império Persa, capital cerimonial dos reis aquemênidas. Suas escadarias imensas, salões colossais e relevos esculpidos nas pedras contam histórias de um mundo antigo que dominava vastos territórios e respeitava a estética com fervor. Alexandre, o Grande, a conquistou e depois a incendiou, talvez por vingança ou por estratégia. E desde então, Persépolis ficou em silêncio, suas colunas de pedra observando os milênios passarem. O que mais impressiona, além da grandiosidade, é a sofisticação artística dos detalhes. Cada parede parece ter sido talhada para a eternidade, com figuras humanas em procissão e símbolos de poder e sabedoria que desafiam a erosão do tempo. Oi, tem um app incrível para indicar a vocês. Por acaso estão procurando um parceiro agora mesmo? Se estiver, experimente este aplicativo, Timo Clube. Enquanto você estiver online, haverá muitas pessoas conversando com você. Se vocês se derem bem, poderão sair para o jantar ou tomar até um drink. Não precisa se preocupar em ser enganado. As fotos e os perfis dos usuários são todos reais e verificados. Experimente você mesmo e você saberá. Do tempo. Pouco depois, em meio às planícies da Mesopotâmia, surgia a Babilônia. Talvez a mais lendária entre todas as cidades antigas. Fundada há mais de 4.000 anos, foi o coração de impérios e mitos. Lá, erguiam-se os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a famosa Torre de Babel. Babilônia foi palco de reis como Nabucodonosor e de conquistas como a de Ciro, o Grande. Apesar das destruições, reconstruções e abandono, suas ruínas ainda estão lá, às margens do rio Eufrates, envoltas por camadas de história. É um lugar onde o nome fala mais alto que as paredes, onde o símbolo da civilização permanece mesmo quando a cidade já não existe. Na Turquia, quase na fronteira com a Armênia, repousa a cidade de Ani. Hoje desabitada, Ani já foi capital de um poderoso reino medieval e rivalizava com Constantinopla e Bagdá em beleza e influência. Cercada por muralhas, erguida sobre um planalto cortado por desfiladeiros, Ani foi chamada de a cidade das 1001 igrejas. Mas guerras, terremotos e mudanças de rota comercial condenaram-na ao esquecimento. Suas catedrais quebradas e estruturas abandonadas enfrentam o vento gelado do Cáucaso como sentinelas de pedra. O contraste entre a grandeza das ruínas e o vazio do entorno transforma Ani em um dos lugares mais poéticos e melancólicos da história. Em pleno deserto de Negev, em Israel, encontramos Shifta. Diferente de outras cidades da lista,
Shivta nunca foi redescoberta porque nunca chegou a desaparecer completamente sob a terra ou vegetação. Mas o que chama a atenção é a forma como ela foi construída e mantida em um ambiente tão inóspito. Suas igrejas cristãs, casas de pedra e sistemas de irrigação revelam uma civilização que dominava a arte de viver onde nada parecia possível. Shivta é uma lembrança de que fé, engenhosidade e resiliência podem transformar o deserto em lar. As ruínas estão abertas ao céu, sem cercas, sem bilheteria, apenas esperando quem quiser ouvir suas histórias ao som do vento seco. Não muito distante dali, ainda em território israelense, ergue-se Masada, uma fortaleza de pedra cravada no topo de um planalto escarpado, com vista para o Mar Morto. Foi ali, no século I, que centenas de judeus encurralados pelo cerco romano tomaram uma decisão extrema: preferiram a morte à rendição. A subida até o topo exige esforço, mas a vista compensa, e o silêncio que paira entre as muralhas ainda ecoa o peso de uma história trágica e comovente. Masada não é apenas uma ruína no deserto, é um monumento à resistência, ao desespero e à dignidade de um povo que escolheu o próprio destino diante do império mais poderoso do mundo. Já na costa sul da Índia, Mahabalipuram surpreende por sua combinação de escultura e paisagem. Esta cidade costeira foi um importante porto do Império Pallava, e suas obras mais impressionantes não são apenas construções, mas esculturas inteiras talhadas em blocos de pedra maciça, templos em forma de carro, relevos mitológicos esculpidos em paredes inteiras e cavernas-altar formam um cenário que parece ter saído de um épico sagrado. A mais famosa dessas obras é o chamado Descenso do Ganges, uma cena esculpida em pedra com dezenas de figuras humanas, animais e deuses. Tudo isso diante do mar, onde as ondas quebram não só contra a areia, mas também contra séculos de arte e devoção. Número 4. O eco das cidades sagradas. Há lugares que não foram apenas moradas humanas, mas moradas do espírito. Cidades construídas com fé, moldadas por crenças que resistem ao tempo. Nessas terras sagradas, cada pedra parece ter testemunhado um milagre, um rito, um momento que tocou algo maior. Algumas foram centros de peregrinação, outras santuários esquecidos. Mas todas compartilham uma aura que atravessa séculos e ainda pulsa como um eco silencioso. Às margens do Mar da Galileia repousa Capernaum, uma vila modesta de aparência simples, mas de significado imenso. Conhecida como a cidade de Jesus, ali teriam ocorrido parte de seus milagres e ensinamentos. Ruínas de sinagogas, casas antigas e colunas quebradas ainda se mantêm sob o céu israelense, enquanto fiéis do mundo todo caminham entre os vestígios com olhos marejados. Em silêncio, as pedras contam histórias que a fé preservou. E mesmo quem não segue nenhuma crença, sente algo diferente ao pisar ali, como se o tempo tivesse parado por respeito. De Israel viajamos à Itália, onde repousa um dos mais famosos exemplos de destruição e preservação ao mesmo tempo. Pompeia, adormecida por séculos sob as cinzas do Vesúvio, foi congelada no tempo pelo desastre. O que deveria ser o fim se tornou um retrato eterno da vida romana. Ruas, murais, estátuas, afrescos e até corpos revelam detalhes do cotidiano de uma cidade que vivia intensamente até o último instante. Há algo de sagrado no silêncio das casas soterradas, na delicadeza dos mosaicos ainda coloridos. Pompeia não é só ruína, é testemunho. É o instante em que a história se recusa a desaparecer. Continuando para o sul da Ásia, chegamos à Índia e encontramos Hampi, uma cidade que já foi capital de um império poderoso e hoje é ruína espalhada entre colinas rochosas. Antigamente, era o centro do Império Vijayanagara, e sua grandeza ainda ecoa nas estruturas colossais, templos finamente decorados e esculturas espalhadas por todos os lados. Mas não é só a arquitetura que impressiona, é o cenário em que ela repousa. Hampi parece flutuar entre o mítico e o terreno. A presença dos deuses ainda é sentida ali, nas cerimônias que seguem ocorrendo nos templos ativos,
nos mantras que ressoam ao amanhecer. É uma cidade viva, ainda que despida de seus antigos habitantes. No interior da China, entre rios caudalosos e florestas densas, ergue-se silenciosamente o Buda de Leshan. Esculpido no século VIII em uma parede de pedra com mais de 70 metros de altura, ele observa o encontro de 3 rios com olhos fechados e expressão serena. Foi criado por monges para proteger os navegantes das águas perigosas, mas sua presença vai além da função prática. É um monumento de fé pura, de paciência esculpida na rocha. O Buda de Leshan não é apenas uma estátua. É um santuário a céu aberto, onde cada ranhura da pedra transmite calma, contemplação e respeito pela impermanência da vida. Mais a leste, no coração de Myanmar, ergue-se Bagan, com suas milhares de estupas e pagodes dourados. Ao contrário de outras cidades esquecidas, Bagan nunca foi totalmente abandonada. Mas seu auge já passou, e hoje ela vive entre 2 mundos. O das lendas, em que reis erguiam templos como oferenda, e o do presente, onde monges e turistas dividem o mesmo horizonte pontilhado por torres sagradas. Vista do alto, Bagan parece um campo de sonhos dourados, uma floresta de cúpulas que se estende até onde os olhos alcançam. É impossível não sentir o coração desacelerar ao ver o sol nascer entre os templos, tingindo a neblina de ouro e silêncio. Encerrando este bloco, chegamos à Albânia, onde Butrint se esconde entre bosques e lagos tranquilos. Fundada por gregos, moldada por romanos e adornada por bizantinos, essa cidade guarda camadas de história sagrada em suas ruínas. Templos, teatros e igrejas se misturam como capítulos de um livro antigo escrito em pedra. A vegetação envolve tudo com um ar quase mágico, e o reflexo da antiga cidade nas águas calmas parece dizer que o passado ainda vigia o presente. Butrint talvez não seja famosa como outras cidades sagradas, mas sua energia serena e suas ruínas discretas falam diretamente àqueles que sabem escutar o que o tempo não apaga. Número 5. As perdidas na floresta e na bruma. As cidades que não se perdem por completo. Elas apenas se escondem. E quando a floresta cresce sobre templos, quando a névoa cobre os caminhos e os animais passam a ocupar as praças, o que era civilização vira lenda. Nesse último bloco, seguimos rumo às selvas da Mesoamérica, onde pirâmides se erguem entre árvores centenárias e onde cada raiz que rompe uma escada antiga parece querer reescrever a história. Começamos por uma das mais emblemáticas. Chichén Itzá, no coração da península de Yucatán, foi centro político e religioso dos maias, e seu grau de preservação é tão impressionante que chega a desafiar o tempo. A pirâmide de Kukulcán, também chamada de El Castillo, é mais que um monumento. É um calendário de pedra, alinhado com precisão durante os solstícios. Durante determinados dias do ano, o sol projeta uma sombra que parece formar uma serpente descendo os degraus da pirâmide. Tudo foi planejado com uma inteligência matemática que ainda hoje espanta cientistas e arqueólogos. E mesmo com milhares de visitantes diários, Chichén Itzá ainda guarda um silêncio interior, como se as orações dos antigos sacerdotes ainda vibrassem sob as pedras. Mas nem todas as cidades maias recebem tantos olhares. Em meio à mata densa, Coba repousa mais discreta, embora igualmente grandiosa. Suas estruturas, conectadas por antigas estradas chamadas sacbés, estão espalhadas por quilômetros entre árvores altas e ruínas cobertas de musgo. Diferente de outras cidades, Coba não se entrega facilmente. Para alcançá-la, é preciso atravessar a mata, vencer o calor e aceitar que a natureza tomou de volta o que um dia foi seu. A pirâmide Nohok Mul, a mais alta da região, oferece uma visão panorâmica da floresta que engoliu os templos. E lá do alto, o que se vê é uma manta verde que cobre o passado com uma paciência silenciosa. Mais ao sul, ainda no México, a cidade de Calakmul permanece como uma joia oculta. Localizada na maior reserva florestal tropical do país, é preciso percorrer longas distâncias por estradas de terra para alcançá-la. O esforço, no entanto,
é recompensado por uma visão rara. Ruínas imensas, pirâmides cobertas por árvores e o som dos macacos uivadores ecoando por entre as pedras. Calakmul foi uma das cidades-estado mais poderosas da civilização maia e rivalizava diretamente com Tikal, mas sua posição isolada ajudou tanto em sua preservação quanto em seu esquecimento. O tempo e a selva a protegeram como se soubessem que um dia alguém voltaria para ouvir suas histórias. Seguimos para a Guatemala, onde Nacum repousa à sombra de suas vizinhas mais conhecidas. Parte do chamado Triângulo Cultural, Nacum teve seu apogeu no período clássico e guarda palácios, templos e praças impressionantes. Sua localização remota tornou o acesso difícil por séculos, e por isso, muitas de suas estruturas estão melhor preservadas do que se poderia imaginar. Caminhar por suas trilhas é como entrar num livro antigo, onde cada parede tem algo a dizer, mesmo que as palavras estejam cobertas por líquens e folhas caídas. Ali, o silêncio é tão profundo que qualquer ruído parece sagrado. E então, cruzando o oceano até o Pacífico Sul, encontramos uma ilha tão remota quanto enigmática. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, ergue-se como um santuário solitário, onde centenas de moais, estátuas gigantescas com feições impassíveis, observam o mar com olhos vazios e silêncio profundo. Ninguém sabe ao certo como foram construídos ou transportados, nem por que a civilização que os ergueu desapareceu. Mas ali, entre o vento salgado, a grama baixa e as pedras que ainda resistem, sente-se algo ancestral. A ilha não está coberta por floresta, mas por mistério. E talvez o que ela guarda não sejam apenas ruínas, mas perguntas que o tempo se recusa a responder. Encerramos a jornada em Belize, onde Lamanai se ergue à beira de uma lagoa. O nome significa crocodilo submerso, e de fato, a cidade parece quase viva, respirando com a floresta que a envolve. Lamanai teve uma ocupação contínua por mais de 2.000 anos, algo raro na história maia. E sua grande pirâmide, com degraus largos que sobem em direção ao céu, ainda desafia quem a visita. Mais do que ruínas, Lamanai é uma fusão entre passado e presente. Um lugar onde o eco dos antigos rituais ainda parece pairar sobre as águas. Essas cidades não se perderam apenas por ação do tempo, mas por escolha da própria natureza, que as abraçou com raízes